Olá, estamos começando mais um Esporte em Cartaz e eu aproveito para convidar você a se inscrever no canal e acionar as notificações. Eu sou o Sérgio do Bocage, mais uma vez ao lado do meu companheiro Frederico Flecha, e no episódio que você vai começar a assistir agora, nós vamos receber aqui no estúdio Decola um tubarão. É isso mesmo, o cara que fez os amantes do esporte conhecerem o paralimpismo quando conquistou 6 medalhas de ouro nos Jogos de Atenas em 2004. E se o negócio era incendiar, ele tacou fogo no Maracanã. O nosso convidado é Clodoaldo Silva. Uma satisfação em recebê-lo, porque, como você mesmo diz, o prazer vem depois. E é muito mais caro, meu querido Sérgio do Bocage. A alegria está aqui no Esporte em Pauta, mas vou também deixar, vocês falam que eu falo muito, vou deixar o Flecha, nosso querido atleta, aí também, das suas considerações iniciais, e a gente começa o nosso bate-papo. Meu querido, ou seja, ele já tomou conta. Clodoaldo Silva, assim. é um prazer imenso te receber aqui. Prazer mas vem depois, vamos corrigir. e é muito mais caro. Com certeza, mas vamos corrigir um pouco essa fala. É Esporte em Cartaz. Foi isso, eu estava testando vocês, eu queria saber se vocês sabiam. Esporte em Cartaz, eu falei em pauta. O Clodoaldo não entende porcaria, só fazia nadar. O que importa é que o esporte está na pauta. E aí você já deu para ver já que você é muito bem humorado. Isso é evidente. Dicção perfeita, é uma característica, dicção perfeita, enfim. Você gostava de ser chamado de tubarão, que é um animal predador? Gostava não, ainda sou, né? Bocage, Flecha, o tubarão paralímpico. Então, esse apelido foi algo assim que veio em 2002, e contando rapidamente como é que Clodoaldo Silva começou a ser chamado tubarão paralímpico. Quando eu comecei, lá em 98, como natação, processo de reabilitação, que a gente vai falar mais ao longo do nosso programa, né? Olha só, já estou me colocando dono do programa mas também. mas é isso aí. verdade. Mas é, todos E aí, são. em 2000, foi minha primeira Paralimpíada. 2002 veio meu primeiro Mundial em Mar del Plata, na Argentina. Sendo que, até então, o esporte paralímpico ele não era tão conhecido. E em 2000, nas Paralimpíadas, eu conheci, né, até então, no momento, era estagiária de jornalismo, porque o Comitê Paralímpico Brasileiro levou muitos jornalistas e estagiários para 2000. E aí eu conheci a Gisliene Hesse e nós tivemos uma amizade lá em 2000, acabou as Paralimpíadas, ela foi para Brasília e eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, e não tivemos mais contato. 2 anos depois, começa o Mundial de Natação lá em Mar del Plata, na Argentina, e ela já estava formada em jornalismo e ela começou a saber dos meus resultados e, do nada, ela mandou um release. Você que é jornalista sabe muito bem um release, mandou para todo o Brasil e colocou lá: o tubarão paralímpico abocanha mais medalhas e recordes mundiais. Então, essa, meninos, é a história do tubarão paralímpico. Então, quem te deu o apelido foi a Gisliene Hesse, que ela não... Espero que ela não esteja vendo esse nosso Esporte em Cartaz, porque senão ela vai pedir direito aos autorais. É isso que eu pensei, né? Ô, Clodoaldo, olha só. Diz aqui pra gente, quando tua mãe te colocou para fazer natação, cara, qual foi tua reação? E aí, conta essa história pra gente poder saber melhor disso. Legal, Flecha. E o engraçado é o que acontece. Eu nasci com a paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, né? Minhas pernas eram cruzadas e dobradas. E essa paralisia cerebral, meninos, eu não sei se eu falo aqui. Eu posso falar aqui, meninos? Posso falar? É aberto, né? A paralisia cerebral, o Hélio, que está na nossa produção ali, está nas nossas carrapetas também, ele vai gostar dessa piada. E minha paralisia cerebral afetou os membros inferiores, mas... Prestem atenção, meninos. Quando eu falo membros inferiores, foram só as pernas. Porque eu tenho 2 filhinhas. Eu tenho 2 filhas lindas. Eu tenho a Ana, que tem 5 anos, e a Anitta, que tem 12. Parabéns. Então, Bom. a paralisia cerebral só foram nas pernas, Bocage. Muito bem. E aí, eu tive que fazer várias cirurgias, porque, como eu falei, eram cruzadas e dobradas. E, ao longo da minha infância, fazendo as operações, as intervenções cirúrgicas. E a última foi aos 16 anos de idade. E, paralelamente a isso, eu também estudava, né? E aí, a minha professora de história, que chama-se Idária,
ela conhecia um centro de reabilitação onde tinha natação, onde tinha fisioterapia. Então, na realidade, respondendo à tua pergunta, quem realmente me indicou a natação foi a professora Idária, me colocou no local para eu fazer. E também foi uma indicação médica para eu ter uma qualidade de vida melhor. Sua mãe pegou esse gancho, né? E ela buscou esse local. E o engraçado, né? O local que eu comecei a fazer a fisioterapia chama-se Tutubarão. Que depois, né? Então, tudo a ver. Era um desenho animado. Veio tudo a calhar, né? Na verdade, né? Tudo a calhar. E é o desenho também. E indo mais para frente, quando eu cheguei... Como é que é a música? Tubarão, depois você... Porque eu sabia nadar, Sérgio, do Bocage, eu sabia nadar, né? E aí, indo mais para frente, é engraçado, quando eu vim morar no Rio de Janeiro em 2005, né? Atualmente já moro aqui há bastante tempo, os jornalistas achavam que eu era celebridade, que eu era famoso, e veio um companheiro, né, de jornalismo de segmento teu, inscrito, me entrevistar. E aí ele começou, Clodô, vamos fazer um ping-pong. Tu viu que ele já estava cheio de intimidade, né? Clodô, vamos fazer um ping-pong. O que tu gosta de fazer? Qual time de futebol? E eu falando ABC Futebol Clube. O que você gosta de comer? E aí, de repente, ele fala, e qual escola de natação que tu começou a nadar? Tutubarão. Beleza. Continuou. Porra. E aí, papo vem, papo vai. 1 hora depois, Clodô, para a gente terminar essa nossa matéria, qual que foi o nome da escola de natação que você começou mesmo? Tutubarão. É Tutubarão? É que eu achei que você era gago. Não sou gago, pessoal. Não tenho nada contra, mas não sou gago. Mas então, você gostava de nadar? Eu gostava... Ou via como um tratamento? No início, eu via como um tratamento, mas como o Natal, né, lá no Rio Grande do Norte, o futebol não é o nosso forte era o esporte paralímpico. Vamos falar ainda sobre clubes de futebol. Na realidade, só um clube de futebol, né, porque o outro não precisa. Olha só. E aí, o esporte paralímpico em Natal, no Rio Grande do Norte, ele era muito conhecido. E a natação era o carro-chefe. Então, antes de começar a nadar, eu já conheci o Gledson Soares, a Rildene Fonseca, o Gledson, o Gênese Alves, né, a Edênia Garcia, toda essa galera que vocês conhecem também, super campeões. E eu já conhecia antes de nadar. Então, quando eu fui para esse local e eu descobri que todas essas pessoas nadavam lá, eu conciliei o tratamento com o gosto de querer nadar. Então, foi amor à primeira vista. Isso quando você tinha 16 anos. 16 anos. Ou seja, 30 anos atrás. Então, precisa falar 29 anos que eu tenho 45. Então, pode-se dizer que você aprendeu a gostar da natação, ou não? Eu aprendi e eu vi, Flecha, na natação, que poderia ser uma forma para eu poder estar tendo êxito em uma carreira, em um segmento. Um caminho, né? Um caminho do esporte. Porque, antes de tudo isso, na minha infância, na minha adolescência, muitos perguntam, eu nasci com a deficiência, mas muitos me perguntam, foi difícil você se entrosar, você se integrar com outras pessoas? Cara, para mim não foi difícil nenhum, porque vocês conhecem como eu sou, né? Vocês veem como eu sou, essa forma divertida, bem-humorado. Então, isso serviu também para abrir as portas. E eu sempre participava. Na aula de educação física, eu estava lá jogando bola, jogando vôlei. Depois vocês se perguntam qual foi a primeira medalha do Clodoaldo Silva. Essa é muito boa, galera. Vou perguntar. Boa. Eu só fiquei com uma dúvida aqui. Você tem irmãos? Eu tenho 3 irmãs e um irmão. Tá. E eu sou o mais novo, eu sou o caçulinha da família. E aí, todos são assim? Todos são... Todos são normais, eu sou o único falam que assim, desse jeito, em casa? Não, não, eles falam muito mais que eu. Caraca. Nossa senhora, deve ser. Imagina na hora da refeição, né? Todo parece mundo junto. Parece briga, mas o mais legal, né? A gente vai voltar a essa história, mas, cara,
a minha mãe, se eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, que é a minha mãe. Por quê? Porque ela tem 5 filhos, né? Como eu falei, tem 3 irmãs, eu tenho 3 irmãs e um irmão, eu sou o 5º, o mais novo, e nosso pai nos abandonou, eu tinha apenas 2 anos de idade. E aquela mulher, ela poderia fazer de tudo com aquelas crianças. Ela poderia deixar no orfanato, ela poderia abandonar, mas não. Ela abraçou, acolheu todo mundo, tinha que trabalhar dia e noite para sustentar aquela galera. E se faltavam grandes bens materiais, nunca faltou amor, nunca faltou carinho. E minha mãe, ela estudou até a 4ª série do ensino fundamental e, para mim, ela é a pessoa mais inteligente do mundo. Por quê? Porque eu sou a única pessoa que tem uma deficiência. E ela poderia me tratar com excesso de proteção, né? Mas ela fez o contrário. Se eu tinha que tomar palmadas, eu tomava. Se eu tinha que ficar de castigo, eu ficava. Se eu tinha que lavar louça, eu fazia. E o que eu aprendi com tudo isso? Eu aprendi que eu não devo ganhar nada, que eu não devo conquistar nada pela minha deficiência. Eu devo conquistar pelas minhas capacidades e potencialidades. Eu li você falando que ela não queria que você se sentisse coitadinho, né? Que eu não me sentisse coitadinho. E muitas vezes, né, quando tem Clodoaldo Silva é alegre, é bem-humorado, mas tem dias que ele chega cabisbaixo em casa, né? E chegava e às vezes acontecia, porque não me colocavam no time de futebol, não dava certo alguma coisa, eu chegava triste, chorando, e ela perguntava o porquê. E aí eu falava o que tinha acontecido e ela falava, vai lá e tenta novamente, vai lá e tenta, porque você não é melhor que ninguém, mas você também não é pior. Claro. Então vai lá e faz o seu melhor. Muito bem. Eu não sei se é um lema que você usa, eu posso, eu consigo, basta ter determinação. O que você queria lá no começo da sua trajetória? Para vir essa determinação. Bocage, flecha é engraçado, né? Porque eu tenho 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes em 5 Paralimpíadas. Eu brinco que eu fui o cara que pôs fogo no Maracanã acender a pira dos Jogos em 2016, que nós estávamos lá. Mas todas essas conquistas eu não planejei. O que eu fazia, né? Agora eu vou falar de atleta para atleta. Bocage não é atleta. Pode me excluir. Imagina, papo reto. O Cássio está na linha de atleta sim, tá dando seus treinos. Então tá. Depois ele vai falar. Quero ver se você tem mais medalhas que eu uso. Falando de medalhas, depois vou mostrar que eu trouxe medalha, galera. Mas continuando, de atleta para atleta, Bocage, cara, super premiado, né? Mas eu pensava num dia após o outro. Eu não pensava no outro. Eu pensava em melhorar o Clodoaldo Silva. E melhorando o Clodoaldo Silva, eu sabia que eu ia conquistar coisas grandes, coisas maiores, e deu certo. Mas então, nesse ponto aí... De atleta para atleta. Assim, nesse ponto. Você sabe que você é o exemplo para muitas pessoas, muitos pais, muitas crianças. O que isso representa para você, o Clodoaldo? Flecha, é engraçado. A pergunta anterior, eu não planejei ser o campeão que eu sou. Sim. Então, eu não planejava também ser exemplo. Mas eu sempre fui um cara muito dedicado. Apesar desse meu jeito, vocês talvez não acreditem, mas, galera, se era para fazer, eu ia lá e fazia, me dedicava, sempre fazia o meu melhor, né? Então, eu acabei sendo referência, eu acabei sendo exemplo, não do que o Clodoaldo fala, porque o Clodoaldo só fala merda. Mas sim, eu não sei se o Bocage vai ter que cortar isso, né? Mas é YouTube, dá para passar. Mas eu era muito mais exemplo e as pessoas tinham muito mais admiração no Clodoaldo pelas atitudes. E, principalmente, às vezes, o nosso treinador, por algum imprevisto, ele chegava tarde no local de treinamento. E a maioria dos atletas deixava o treinador chegar para começar o aquecimento e começar a entrar na água. Não, se eu tinha aquele horário todo dia para começar o aquecimento e para entrar, com ele ou sem ele, eu fazia a mesma coisa. Então, isso acabou mostrando o exemplo e acredito que
essa popularidade é muito mais pelo jeito de ser e por tudo que eu fiz na questão da prática. Pegando esse gancho, quando que você percebeu isso, a sua popularidade? É difícil viver com ela? Cara, é muito difícil, Bocage, Flecha. Cara, eu vou pra praia, fica um monte de gatinhas querendo, rasgando todo arranhado, né? Todo arranhado, rasgando a minha roupa. É complicado. Brincadeira, pessoal, não é tanto assim não, né? Mas, cara, eu acho muito legal, Flecha e Bocage, né? Vocês que são velhos, né? Experientes. A gente sabe que há um tempo atrás era difícil termos ídolos em outros esportes no Brasil. E, principalmente, ídolos com deficiência, ídolos paralímpicos. E hoje eu realizo palestras por todo o Brasil, né? Falo da minha infância, adolescência, conto causos. E o mais legal é que, em todos os lugares, eu sou conhecido não porque sou deficiente, e sim pelo Clodoaldo Silva. Então, nem nos meus melhores sonhos, Flecha, eu imaginava ser tão conhecido, ser tão popular. Mas, como eu falei lá atrás, foi um dia após o outro, e quando a gente faz querendo se melhorar, a gente consegue a recompensa. Te encanta? Me encanta, mas não me envaidece. Sim. Né? Porque é legal, né? Uhum. Agora, falando de atleta para jornalista, né? No segmento Sim. do Bocage, claro. Sempre chegava um profissional amigo do Bocage. Você está realizado, Clodoaldo, cheio de conquistas? E desde o primeiro momento que eu ouvi essa palavra até hoje, eu falo, não estou realizado e eu nunca vou estar. Porque eu acredito que, a partir do momento que eu falar e pensar eu estou realizado, eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais objetivos. E a vida continua sempre se movimentando. Lá em Natal, você era um nadador, lá na Tubarão, né? Tubarão. De repente, virou um atleta de ponta. Quando é que foi essa transformação? Quem te levou a isso? Cara, muito legal essa pergunta. Eu acho Obrigado. que você, de nada, esse cara é um craque da comunicação carioca, brasileira, mundial. Depois vamos falar também lá de Glasgow, né, onde você me fez chorar, né? Então, é fantástico. E, cara, em 96, comecei como fisioterapia, como já contei aqui para vocês, né, por recomendação médica, e a professora Idália de História, que eu não era tão bom em história assim, mas ela deu algum... Só da carochinha. Só da carochinha. Só história com E. Se não era história com a... Ah, Clodoaldo, Silva também é cultura, você viu? Muito. Professor Pasquale. E em 96, comecei a fisioterapia, só que, como eu falei para vocês, eu já conhecia o esporte paralímpico e principalmente a natação, e comecei a fazer a fisioterapia pela manhã, nas terças e nas quintas, pela manhã de 96. E fiquei logo sabendo que a equipe paralímpica do Rio Grande do Norte também nadava naquela piscina à tarde. E aí foi um pulo, né? Foi um pulo. Eu quero fazer parte dessa equipe. E aí eu montei toda uma estratégia, Flecha. E aí o que eu pensei? Coloquei, quando for um atleta ou técnico for para o meu horário, eu vou fazer de tudo para que eles possam me ver e fazer o convite para fazer parte da equipe. Veio o ano de 96, surgiu algumas oportunidades daqueles caras e aquelas mulheres estarem lá, eu fazia de tudo, ia para lá, ia para cá, mas não surgiu o convite. Veio o meio do ano de 97, eu continuei determinado e obstinado para fazer parte daquela equipe com a mesma estratégia. Sendo que, no meio daquele ano, surgiu também uma oportunidade para eu fazer um curso de datilografia. Vocês têm certificado de datilografia? Eu também tenho. Tu tem, Flecha? Não tenho. Ah, fala sério. Pô, fala. Flecha, Não tem. Flecha é o único que não fez. Não tem. ASDFD, cedilha, LK, JK. E aí colocava o papelzinho aqui para você. Tava vendo? Moleque, ó, viu aí? Flecha foi excluído. Foi excluído. E Flecha queria saber só do judô. E aí, fui fazer esse curso de datilografia e continuava nadando pela manhã. Quando eu fui fazer a inscrição do curso, a mulher chegou para mim e falou, olha, nós temos 2 períodos, manhã e tarde. Qual dos dois você escolhe?
Eu não era atleta, Flecha, mas eu já tinha um tempo de reação aguçado. Quando ela me perguntou, aí eu já imaginei, me coloca pela manhã. Na mesma hora você rebateu, né? Na mesma hora, tempo de reação chegou, pulou. Uhum. E aí, me colocou pela manhã. Imediatamente, fui no clube de natação do Tubarão. Cheguei para a secretária, com a maior cara de pobre coitado, com a maior cara de vítima, com a maior cara de bunda, né? Cheguei para a moça. Moça, semana que vem eu começo um curso de datilografia, porque é muito importante para eu entrar no mercado de trabalho, muito importante para o meu... Fiz um discurso emocionante para ela. Só que só tem no período da manhã. Será que eu não quero deixar a natação? Teria como você ver me colocar em outro horário? Eu sabia que outro horário que eles, se eles me colocassem, era antes da equipe paralímpica, porque o clube do Tubarão é uma escola privada. E o único horário aberto para os atletas era um que os atletas nadavam e um anterior, né? Então, fiz todo esse discurso emocionado para ela e ela falou, espera aí que eu vou falar com o proprietário. 5 minutos depois ela chega, olha, você começa a nadar à tarde, mas assim que acabar o teu curso, você volta a nadar pela manhã. Acordo feito, tudo combinado. Foi reprovado 3 anos. Eu sou muito cara de pau, meninos. Comecei a nadar antes da equipe, e aí dava a hora da equipe entrar, eu continuava na piscina, indo para lá, indo para cá, até que um belo dia, eu saindo da piscina, né, depois que me expulsaram, o técnico vem para mim, José Rosélio Vilar, o Zeca, que também era técnico da seleção brasileira, foi para várias Paralimpíadas, e ele chegou, Clodoaldo, vem cá, te vi nadando, gostei muito do que vi, e eu não sei se você sabe. Claro que eu sabia, né? Mas eu, como um cara educado e gentil, eu deixei ele falar. Olha, aqui tem uma equipe paralímpica, ali tem a Rildane Fonseca, o Gledson Soares, o Francisco Avelino, supercampeões mundiais, para-pan-americanos, paralímpicos, e deixei falar, até que ele chegou aonde eu queria. E aí ele chega e fala, e gostaria de te convidar para essa equipe. E aí eu olhei para ele com a maior cara de surpresa e falei, caramba, eu nem sabia que tem uma equipe paralímpica. Eu sou muito cara de pau, meninas. E essa foi minha entrada no mundo paralímpico. Deixa eu fazer só uma curiosidade. Qual é a sua envergadura? Quantos... não vamos quebrar aqui, porque o Hélio me recomendou isso aí. Eu tenho 2 e 1 de envergadura, né? Cadê? Bastante coisa. Abaixo aqui, isso. Ele é grande. A tua também. Agora vai do Bocage. Ele é ela. Isso aí, viu? Agora do Bocage. Cadê a tua Bocage? A minha some. Garoto. Por que vocês acham que eu ganhava tantas medalhas? E aí, pegando esse gancho... Lá vai ele. A pauta já foi embora. Falei pra tu, esporte em cartaz aqui, não falei mais de esporte em pauta, viu? Não falei, obrigado, Flecha. Imagina. Falando dessa envergadura, né? Vocês que são atletas... Não, vocês não. O Flecha que é atleta, né? De atleta para atleta, claro que tu nos ajudou na natação. Na natação, quando a gente está treinando, cara, entra um monte de gente na mesma raia para poder treinar, vai de um lado, volta de outro. Só que quando fazem isso, cara, a piscina parece o mar, fica balançando, fica tendo marola, parece que está de ressaca. E a gente sempre bebe água. E eu odiava treinar com um monte de gente do lado. Cara, eu já sou grandão. E aí eu pegava um palmar, que é um plástico, que é muito maior que minha mão. Que respalda tudo isso aqui para você ter maior atrito dentro da água. Maior atrito, fazer força. E aí, com essa envergadura, eu quase bato aqui na TV e quase cai o cenário, né? E aí, eu colocava o palmar e começava a nadar borboleta. E com essa envergadura toda, todo mundo saía, ficava só eu na raia. Então, essa era uma estratégia para poder nadar sozinho e poder treinar. Não era fácil. O Clodoaldo, olha só, antigamente as reportagens que tratavam do atleta paralímpico se falava muito de superação, não é verdade? Então, isso limitava muito os esforços de vocês, que, aliás, é o esforço de todo atleta, de uma forma geral, né? Sim. Cara, isso não me incomoda em nada, né? Não me incomoda porque... Seja atleta com ou sem deficiência,
até mesmo no mundo corporativo, na nossa vida, no dia a dia, cara, se a gente chega e alcança um grande objetivo, você está superando algo. Sim. Então, para mim, não tem natural, problema nenhum. Uma coisa natural. Então, para eu parecia que era só aquilo. Sim, entendi. Mas só que a pessoa que está sendo ali tem a oportunidade de poder estar sendo entrevistado. Você pode falar de N coisas e separar, né? Mostrar realmente o que foi superação, o que foi resiliência, o que foi determinação. Então, se aborda muito a questão da superação, mas como eu falei, comigo é super... E também as abnegações, né? Também, porque você abdica de muita coisa, né? Cara, e o mais legal, pegando esse outro gancho, o bom é que, cara, só tem 1h e 10. Vamos lá. Vamos botar 24 horas de bate-papo no Esporte em Cartaz. Peguei a cola, viu? Peguei aqui e aqui. E aí, isso aí. E aí, pegando essa... Agora, eu falei tanto que esqueci o gancho que eu ia pegar, Flecha. Do que você abre mão. Do que você abre mão, Isso aí, do que eu abri mão. Eu sabia, eu estava testando vocês, eu queria saber se vocês sabiam. E tem 3 grandes momentos, né, quando a gente ganha medalha. E quais são esses grandes momentos? O primeiro, né, no meu caso, é quando você está ali no bloco com todos os seus adversários para a partida. Ali é um grande momento que o juiz dá a partida e você sai como um louco para nadar e fazer o teu melhor. Esse é o primeiro grande sensação. O segundo grande momento é quando você nada, bate lá na borda, olha para o placar e, graças a Deus, na maioria das vezes, o recorde, a medalha de ouro, você está lá no primeiro lugar. Essa é a segunda sensação. A terceira sensação, e a maior, que é a maior alegria, é quando você vai para o pódio e aí o pessoal vem com o mascote, né? A gente tem uma bela história com o mascote, meu querido Boccagi, e depois te premiam com a medalha, né? E esse é o grande momento. E por que é um momento único? E aí vem a questão do sacrifício e da abnegação, né? É que o estádio inteiro fica em silêncio para ver aquele momento, para ouvir o hino, que muitas vezes eles não sabem nem qual que é a letra, mas está ali respeitando. E ali, naquele teu momento, você olha e você fala, caramba, eu sou o causador de tudo isso. E aí você pensa no sacrifício que fez, né? Concentração, a forma como distância de família. Né? Por isso que eu peguei esse gancho do sacrifício e da abnegação. Meu querido Flecha. Em 99, primeira experiência internacional para Pan-Americano. Né? Na Nova Zelândia e depois no México, não é isso? Isso aí. Que lembrança você tem daqueles tempos? Algo divertido, afinal, primeira experiência sempre... Nova Zelândia, cidade de Christchurch, enquanto eu estava nadando lá. Qual é o nome da cidade? Christchurch, você cidade aprendeu de a falar Cristo. Isso quando? Eu aprendi quando você me convidou para vir para cá, que eu sabia que ia ter essa pergunta, para as pessoas acharem que eu sou inteligente. Mas nada, pessoal, isso é tudo, a gente estuda. E hoje tem essas modernidades. Mas indo para Nova Zelândia, Christchurch, tá sendo divertido esse podcast. E aí, cara, começava no horário, né? No horário era 16 horas. À frente à Nova Zelândia. A gente até brincava, cara, se tu morre aqui, lá no Brasil, tu tá vivo, tu fica vivo. Então, começava a competição às 18h30, e aí a gente nadando, eu ficava imaginando, cara, no Brasil são 3 da manhã, 3h30, o que eu estou fazendo aqui? Mas o mais divertido de tudo isso é porque tem a linguagem universal. Deixa eu explicar o que é a linguagem universal, meninos. Último dia de competição, não sei se no judô assim. Cara, o primeiro, o segundo, o terceiro é divertido, mas o último dia você já quer ir embora. É igualzinho, não tem cansado. jeito, você já está cansado, né? E a competição fica esvaziada. A competição fica esvaziada. E o último, né? Com você deve ter sido o último a lutar, o último a combater. E no último dia de competição, o último atleta brasileiro a nadar
era o Clodoaldo Silva, a última prova da competição. Nem meu técnico queria ficar comigo lá, né? Isso na Nova Zelândia. Isso na Nova Qual Zelândia. É o nome da cidade? Christchurch, Christchurch, cidade de Cristo, né? E aí, meus amigos nadaram provas bem antes. E no último dia, tem a festa de encerramento. A festa de encerramento. Isso eu sinto saudades, galera. Competir, treinar, não sinto, não. Essa parte sempre é boa, né, Clodoaldo? Essa festa de encerramento. Vila Paralímpica, boate. Meu Deus, deixa pra lá. Mas se vocês perguntarem, a gente fala. E aí, meus amigos todos foram embora. E eu tentando convencer, cara, fica aqui para todo mundo ir junto. Não, Clodô, a gente vai porque a gente tem que tomar um banho, tem que tirar o cloro para que a gente possa ficar cheiroso, bonito, a paisana para ir para a festa de encerramento. Aí eu, poxa, que belos amigos, hein? Quem tem amigos como esses não precisa de inimigo. Meu técnico ficou, né? Não, ficou porque tinha que ficar, foi o único que ficou. Nadei a prova, ganhei a medalha de ouro, beleza. Vamos para o hotel. Quando a gente chega no hotel, todos os meus amigos, treinadores, staff, todo bonitão, cheiroso, a paisana. Aí eu falei, pô, me espera, porque eu vou tomar um banho rápido, vou tirar esse cloro, vou tirar esse agasalho e vou com vocês. Não, se tu quer ir com a gente, tu vai desse jeito. Aí eu, tá, beleza. E não tinha o que fazer, fui com eles. E aí a gente chega numa boate lá, a festa de encerramento estava muito chata, né? E aí a gente foi para outros lugares. E nesses outros lugares a gente encontra uma boate. E eu com agasalho da seleção brasileira. E esses meus amigos, a paisana, tentam entrar e não conseguiram. Só que, de repente, alguém lá começou a me ver com agasalho, e aí começou a gritar, Brasil, Brasil, e começou a me agarrar e me puxar para dentro. E as meninas também de lá começaram a me puxar, começaram a falar. E aí eu falei, cara, eu não falo inglês, vocês não falam português, então vamos para o beijo, porque o beijo é universal. E no ano seguinte, a gente estava na mesma cidade, aí todos os meus amigos estavam com agasalho da seleção brasileira. Clodoaldo, e nos Jogos do Sydney, no ano seguinte, foi a grande virada, cara? O que tu guarda dessa Paralimpíada? Flecha, engraçado, né? Foram 5 Paralimpíadas. A principal foi Atenas, que foram os 6 ouros e 1 prata, e que foi o boom do esporte paralímpico. Então, muitos podem achar, então a Paralimpíada de 2004 foi a tua melhor. Em resultados, sim, mas que eu guardo de mais recordações foi Sydney 2000. E por quê? Porque foi minha primeira... Alguma dessas medalhas é de lá? A de Sydney 2000. Essa aqui, vamos tirar com cuidado aqui. Você quer mostrar que eu sou meio desastrado, Bocage. 2000, a Paralimpíada de Sydney, lá foram 3 pratas e 1 bronze. Então, tem o Opera House aí, a prata, não vai querer levar não, hein? Vai querer levar não, que tem um flecha, judô, e qualquer coisa eu te jogo na água e te pego lá também. E por que Sydney foi a Paralimpíada que eu mais me diverti? Porque eu não tinha pressão, eu não tinha cobrança, então o Clodoaldo ali era mais um. Então eu chegava de boa, conhecia a cidade, dei alguns beijos, algumas coisas assim, né? Então me diverti pra caramba. E depois, né, que o Clodoaldo se tornou Clodoaldo, não poderia fazer mais isso. Então, por isso, Sydney foi a Paralimpíada que eu mais me diverti e que eu guardo melhores lembranças, que não dá para falar tudo, porque o horário não permite. O horário não permite, melhor assim. Não, eu fiquei curioso só aqui, e eu gostaria de colocar você na conversa. Quando você falou de seu último dia de disputa, o nadador compete todos os dias. O judoca, não. Tem as categorias... Você sofre alguns dias até chegar. Você vai... Vou fazer um programa com ele observando os seus companheiros, né? Dia a dia, né? Cada categoria é um dia diferente. E aí tem o último. Normalmente o peso pesado, que era a minha categoria, sempre era o último, né? E às vezes a responsa é muito maior. Muito maior. Se ninguém ganha até lá, e às vezes não também. Foi o que aconteceu comigo em 88, na época que o Aurélio... né, foi campeão olímpico. Eu nessa época não tinha dupla repescagem olímpica. O Aurélio tinha acabado de ser campeão olímpico no dia anterior, em Seul. Estava lá.
E Revelli nesse Bocage. dia eu estava super bem. No meu dia eu tinha ganho 3 ou 4 lutas seguidas e na última, assim, na minha última luta, que era contra o Verishev, um russo, eu perdi para ele. E não voltei nem na repescagem. Ou seja, eu estava super bem e tal, podia ter medalhado. E sim, às vezes ela não te ajuda, né? Às vezes te, né, dá uma mais. Eu estava super bem também. Eu acho o judô, né, pegando esse gancho, acho que é o esporte mais injusto, por exemplo, da natação. Cara, você tá super bem, mas a gente sabe, como atleta, eu e tu, Flecha, né? Bocage não, sai fora, vamos excluir. Como atleta, você falou super bem, mas, cara, tem um dia ali que talvez você não tenha dormido né? bem. Isso você aí. Não acorda, E o judô, você perder uma, você perde a chance de ganhar a medalha de ouro. Exatamente. A natação, como a gente nadava muitas provas, perdeu uma, a gente tinha outras para poder recuperar. Né? É tanto que em Atenas, não sei se você vai falar... Vou falar agora. Boa, manda ver. Esse é um... Então, em Atenas foram as 6 de ouro, uma de prata, e você recebeu a Ordem de Rio Branco no grau de oficial suplementar, a Ordem do Mérito Militar no grau de cavaleiro especial. Isso Como é que você me se sentiu Bocage. nesses momentos? Feliz, alegre e, como eu falei anteriormente, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que tudo isso pudesse acontecer com um cara que nasceu num bairro em comunidade, lá em Mãe Luísa, em Natal, que é muito mais conhecido pela violência, pela criminalidade, e que através do esporte, que através da fisioterapia, que através de médicos e professores chegou até a natação e com incentivo da família também. Então isso me deixou muito feliz. E Atenas, eu acredito que foi um divisor de águas para o esporte paralímpico e para o segmento da pessoa com deficiência. Por quê? Porque em Atenas, antes, as pessoas só ouviam falar que os atletas com deficiência iam para um país que aconteceu as Olimpíadas, que iam disputar jogos, eles só ouviam falar. Em Atenas, eles passaram a ver maciçamente. E ali eles viram que não tem nada de coitadinhos, que não tem nada de vítima. São atletas que se ganham medalhas, ficam felizes, que se perdem, ficam bravos, ficam chateados e estão fazendo o seu melhor. E em Atenas, né, um relato, deixa eu ver a medalha de Atenas aqui, muita calma nessa hora para a gente. Essa é a medalha, meninos. E Uma aí, das 6. Uma das 6 medalhas. E essa medalha em Atenas é a mais importante do Clodoaldo Silva e eu acho que é a mais importante para o segmento paralímpico. Por quê? Por tudo isso que eu falei, em Atenas é engraçado. Nas 6 medalhas de ouro que eu ganhei, eu só chorei em uma. Eu só chorei na última prova, eu só chorei na última medalha. Eu ganhei 5 medalhas individuais. Porque a natação são provas que você nada sozinho, vai lá, compete, ganha ou não. E eu já tinha ido 5 vezes ao lugar mais alto do pódio, mas eu estava sozinho. E eu saía do parque aquático, ia para a zona mista, que você tanto sabe como é que é, né? E tem jornalistas, Bocage, teus amigos, que gostam de tirar choro, tirar lágrimas. E, cara, eu ganhando as 5 medalhas, não era o último dia de competição, eu saía como se não tivesse acontecido nada, como se fosse um homem de gelo. E aí, feliz por essa tua primeira medalha, qual a sensação, campeão? Ah, legal, amanhã tem mais prova, vamos ver o que dá. Segunda, terceira medalha, com o mesmo roteiro, não chorava, não me emocionava, e o pessoal até brincava, caramba, você não está feliz, você não se emociona com as medalhas? E eu saía pela tangente. No último dia de competição, né, eu não estava preocupado. Nesse dia eu não estava preocupado com a festa de encerramento, eu ainda estava preocupado com a Paralimpíada, né? E aí, nesse último dia de competição, tinha acabado de nadar os 50 metros livres individuais, ganhei mais uma medalha e fui direto para o revezamento. E no revezamento, nós não éramos favoritos, quem era favorito era a Espanha e a China. E nesse revezamento estava lá Francisco Avelino, Luiz Silva e Adriano Gomes. E eu era o último atleta a fechar. Nadamos a prova e conseguimos ganhar a medalha. E ali acabou a Paralimpíada. E ali foi a primeira... De ouro. De ouro. E ali foi a primeira e a única vez que eu chorei em Atenas. E por que desse choro? Eu já tinha medalhas de ouro, mas o meu choro foi pela equipe.
o meu choro foi pelos 3 atletas que foram para Atenas, favoritos a ganhar medalha, mas que naquele momento chegaram não tinham nenhuma medalha. Então, eu olhava para um, olhava para outro, e aí eu não consegui me conter, né? E tem umas frases assim que... É porque eu tenho vídeo, porque eu não me lembro de nada no momento. Né? Tem uma frase assim que eu falo que eu levei muita sorte nessa Paralimpíada, mas a sorte só vem para quem trabalha muito. Né? Então, muitos podem dizer, é sorte, mas se você não fizer o dever de casa, se você não treinar, se você não se dedicar, a sorte não vem até você. Então, Atenas foi sensacional. Por que você não lembra? Pela emoção? Pela emoção, e é engraçado, não foi nada planejado. Como eu falei, eu chorava e eu saía falando, eu nem sabia qual que eram as perguntas e saía falando. Então, teve outro momento que eu falo, que eu cheguei na Paralimpíada, eu não cheguei para ganhar medalhas de ouro, eu cheguei para fazer o meu melhor. Mas fazendo o meu melhor, trouxe essas consequências dessas medalhas. Então, foram momentos assim fantásticos que realmente eu consigo só me lembrar quando eu vejo os vídeos. Ah, que bom, né? Agora é o seguinte... Opa, surpresa? Dessas coisas todas aí que você acabou de falar... Em Atenas, uma boa história. Depois de tantas medalhas, a gente quer ouvir uma boa história. Na Grécia. Na Grécia, principalmente. Eu não conseguindo chegar no bloco de apartamentos do Brasil. Que isso? Por quê? Vou explicar para vocês. Estava no refeitório. Cara, o refeitório de Olimpíada e Paralimpíada é fantástico. Aberto 24 horas, né? Então, tem a zona... Que também é um perigo, né? 24 horas. Cara, vou te contar essa história dos bastidores, que eu me perdi, eu não consegui achar o bloco, mas também tem uma no refeitório. Lá em Sydney, 2000, né? Primeira Paralimpíada minha e da maioria dos meus amigos. E, como você falou, ali é um perigo. Porque tem atletas que, cara, eles engordam 3, 4, 5 quilos. Por aí, exatamente. Né? Então, para competir, não vai competir como se tivesse, né? E um dia anterior, já em Sydney, a seleção de natação se reuniu com o presidente do Comitê Paralímpico, com o técnico da seleção brasileira, com o nutricionista, juntou todo mundo e falou, olha, estamos aqui, a nossa prioridade é competir, temos zona mista, temos a zona internacional, temos games, temos o refeitório, e a gente tem que tomar cuidado, principalmente com o refeitório com que a gente come. Beleza. Batemos esse papo. No dia seguinte, pela manhã, eu e um amigo meu, ele chama-se Patrício Bezerra, fomos para o refeitório. E o Patrício, eu estava comendo direitinho, bonito, de boa, tranquilo. O Patrício é esses malucos, esses monstros que joga tudo, wafer, pão. Estava gigantesco o prato dele. E ele senta do meu lado. E, de repente, vem presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, técnico da seleção, diretor. E eu não os vi, mas quando o Patrício vê, ele joga tudo no meu prato, então os caras veem quem? Vem o Clodoaldo com aquele prato. Aquele morrão em cima, assim, de frente para você. E olham com aquela cara de reprovação. Bonito. Aí eu, fazer o quê, né? Fazer o quê? E aí, voltando... Perdido. Ao perdido, mas por que eu fiquei perdido, meninos? Saindo do refeitório, né? E estava me alimentando da forma que tem que se alimentar. Corretamente, né? Pego o ônibus. Sendo que, cara, tanto em Olimpíada quanto em Paralimpíada, no mundo inteiro, é muito chinês. É muito chinês que tem tudo parecido um com o outro. E eu não sabia, mas os atletas da China... Tem tanta gente que os caras não tinham só um bloco de apartamento. Eles tinham 2 blocos de apartamento. E eu sabia que, num bloco nosso perto, tinha os chineses. Ah, beleza. Meu ponto de referência aos chineses, eles pararam, eu vou. Beleza. E aí, eu com um monte, eu acho que era o único brasileiro. No ônibus,
com um monte de China Box. E aí vou. Quando eles começam a descer, eu também desço. Só que esse era o segundo bloco do outro lado da Vila lá Paralímpica. Então esse foi o Clodoaldo perdido lá em Atenas de 2004. Depois eu percebi, e aí eu encontrei comecei os voluntários. Cara, voluntários, Olimpíada ou Paralimpíada, qualquer campeonato não vai acontecer se não tiver vocês. E até mesmo se não tivesse vocês, eu não estaria aqui. E aí, depois de 30 minutos, 1 hora, eu vi que eu estava perdido, aí eu peguei a credencial. Essa credencial abre portas, né, Flecha? Com certeza. Comecei a mostrar Brasil, bloco, e aí me levaram até o meu bloco. 700 medalhas, sendo 14 em Paralimpíadas. 3 ouros em mundiais, sendo 1 em Glasgow em 2015. Ali foi a sua despedida dos mundiais. Como é que foi? Doída, Bocage, você estava lá, olha só, quase que eu derrubo o microfone aqui. Você estava lá e 2015 foram anos de despedidas. Além do Mundial de Glasgow, teve Pan-Americano, que foi em Toronto. E é engraçado porque eu sabia que todos esses jogos de 2015 eu não ia participar mais nos anos seguintes, né? Então, embora eu estivesse, meu principal foco, minha principal prioridade, eu sabia que ia pendurar minha sunga em 2016 aqui no Brasil, mas eu sabia que Mundial, que Pan-Americano ia ser meu último. Eu não ia mais participar como atleta. Então, cada prova era como se eu tivesse num eterno luto, mesmo fazendo o melhor, né? E é engraçado, tem uma frase que dizem que atleta, ele morre 2 vezes. Quando se aposenta, né? E quando vai da forma convencional. Agora, deixa eu fazer uma perguntazinha aí. Como é que você identificou essa parada? Porque é difícil, né? Para a gente, atleta, a gente parar de competir é uma coisa muito difícil. Como é que você conseguiu identificar o momento que você tinha que parar de competir? E é engraçado, Flecha, porque o Mundial de Glasgow e Pan-Americano, eles acabaram me dando essa casca, né? E essa bagagem, experiência, para eu poder parar muito mais tranquilo na Rio 2016, né? Que poderia ser o contrário. Ou seja, em 2016, eu estava leve, eu estava tranquilo. Então, acho que foi essa bagagem... Olha só, o microfone está aqui. Desculpa, Hélio. E aí, dando essa bagagem, eu parei muito mais tranquilo. Mas como veio essa decisão de parar em 2016? Sim. Eu já tinha ganhado tudo que eu tinha que ganhar. Ouro, prata, bronze... Ganhei troféus, ganhei homenagens que o Bocage mencionou, né? Notoriedade. Começou a surgir algumas oportunidades fora da piscina, né? Não é só o Bocage que é garoto de programa. Tu sabe que é garoto de programa. Sei, já acontece essa piadinha. A gente está aqui. Isso aí. Programa agora. Somos garotões e temos programas. Então, garotos de programa. Então... Durante a minha trajetória esportiva, surgiu a oportunidade para eu ter programas de rádio e TV no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Surgiu alguns convites da TV Brasil também, onde a gente batia um belo papo no estádio e em outro. E eu sempre fui esse cara que gostava de me comunicar. Surgiu as palestras motivacionais, fiz alguns cursos. Ou seja, eu me preparei para poder parar. E qual era o meu grande objetivo? Como eu já tinha ganhado muita coisa dentro da piscina, eu sabia o que era o esporte paralímpico quando o Clodoaldo começou e em 2016 era outra coisa. E eu queria fazer a mesma coisa com o segmento da pessoa com deficiência. Então, esse era o grande objetivo. Por isso que parar em 2016 foi muito tranquilo, porque no dia seguinte eu já tinha tanta coisa para fazer que hoje, como eu falei para vocês anteriormente, a única falta que eu sinto das competições é a festa de encerramento. Ô, Clodoaldo, antes da despedida da Paralímpica, você teve a pira no Maracanã. Conta pra gente, vai. Coloquei fogo no Maracanã. Rapaz, bastidores aqui. Primeiro, eu acho que eu
tenho respostas para muitas coisas, mas se vocês me perguntarem, Clodô, qual que foi a sensação de acender a pira? Cara, foi uma mistura de sensação. Eu até hoje eu não sei explicar. Eu olho aquela cena e nem acredito que fui eu que protagonizei, né? 7 de setembro de 2016, teve ali o Antônio Delfino, a Márcia Mauzar, a Adria Santos, todos ex-atletas do atletismo, e eu finalizava carregando a pira, carregando a tocha para acender a pira. E os bastidores, meu querido Boccaccio e Flecha, foi engraçado porque todos os 4 atletas estavam com um ponto, né, para a organização orientar. Vai para frente, vai para trás, vai para o lado, para. Todos esses 4 estavam. Começa com o Antônio Delfino, passa para a Márcia Mauzar. A Márcia Mauzar já tem uma idade bastante avançada e tem uma paralisia cerebral, onde que, quando o paralisado cerebral ele fica muito ansioso, muito nervoso, ele começa a dar espasmo. E ela começou a carregar a tocha ali e começou a chover. Sim. Começou a cair o mundo. Vocês se lembram disso? Começou a cair o mundo no Maracanã. E ela escorregou e ela caiu. E aí o Maracanã inteiro, né, parecia que tinha perdido um gol, né? Só que ela, ali foi a parte assim mais emocionante no meu ponto de vista. Por quê? Porque ela levantou, ela pegou a tocha e continuou a caminhada. E qual que é a mensagem ali que passou? Que a gente pode cair, mas a gente pode levantar e continuar a caminhada. Com certeza. Né? Isso serve para o esporte e serve para a nossa vida, fora dela. Então, ali foi a maior mensagem, muito mais emocionante que o Clodoaldo tocar fogo no Maracanã. E não teve ensaio, não teve nada. Não, o ensaio foi tudo maravilhoso, não aconteceu nada disso. Não, deixa eu continuar, cara. E esse que é o melhor. O ensaio? E aí, passou para a Adria, veio o Clodoaldo e todo mundo vê aquela cena maravilhosa, bonita, né? Mas os bastidores que eu queria contar é porque, com o ponto, quando a Márcia caiu, ficou um misto, né? De pessoas incentivando e outras pessoas, que pena, ela caiu, a Paralimpíada, a cerimônia vai ser prejudicada, não vai acontecer isso. E houve um debate, uma reunião, no ponto, e eu ouvindo tudo aquilo, e eu já nervoso pra caramba, e aí eu fiquei imaginando, cara, poderiam tirar e poderiam desligar o meu ponto. E aí, depois que saem da Márcia, vem pro Clodoaldo. Caramba, tá perigoso pro Clodoaldo. Ele não vai conseguir subir a rampa, tá escorrega. E eu escutando tudo aquilo. Caraca, que legal, hein? Tá, beleza. E aí, de repente, veio um voluntário. Clodoaldo, eu vou te ajudar, vou te carregar, porque tá muito perigoso e falar que eu tenho que te ajudar. Então, quer dizer, cansou ou não cansou? Rapaz, e aí, aquela coisa nordestino, cabra da peste, né? Olhei pro cara assim, de supetão. Não precisa de ajuda, não. Tem certeza? Tenho, não precisa, não. Eu vou sozinho. Quando ele virou, a minha vontade, falei, não, vem cá, correndo, que eu não quero, não. Então cansou, né? Aí depois que o cara não veio, caraca, que merda eu fiz. E aí, chega o meu momento da tocha, eu começo, né? E aí, chego em frente às escadas e os degraus, de repente, abrem-se rampas, né? E aí eu começo a subir as rampas, só que o que acontece? Com a chuva intensa, eu não conseguia ver onde era o final da rampa para poder dobrar, fazer a curva. E quando eu conseguia ver alguma coisa, vinha aquele raio de luz e me cegava totalmente. Caramba. Então, eu não via nada. Eu ia, e aí eu subia. Quando eu ficava plano, aí... Cara, que loucura! Aí eu sabia que eu tinha que virar. Só que eu estava fazendo muita força por causa da chuva, tinha que me segurar, senão eu escorregava. Então, eu chegava nessa parte plana, e aí eu começava a aplaudir. Pra descansar, né? Eu estava dando uma disfarçada. Disfarçava, galera. E aí o maluco no ponto, não, Clodô, vai embora, não para, não. E aí eu pensando, vem pra cá, rapaz, pra ver se tu consegue. Claro que eu não falei com essa alegria toda, né? E aí, chega até o final e consegue acender a pira dos Jogos Rio 2016. Clodoaldo, vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouco para trás. Conta do momento do convite, cara. Porque você recebeu o convite, né?
Antes. Então, antes disso tudo. Então, como é que foi o momento do convite? Fala pra gente, pô. Morava em São Paulo, na época, né? Afinal, o centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro é lá em São Paulo, e naquela época já treinávamos lá. E eu dividi apartamento com o Felipe Rodrigues, que também é um outro nadador. Eu sou de Natal, ele de Recife, Pernambuco. E aí, quem me liga é o Andrew Parsons, que na época era o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí ele chega e fala: Clodô, tá sentado? Aí eu, pô, tu tá de sacanagem, eu vivo mais sentado do que em pé, né? Acabo de sair de uma reunião do comitê organizador dos Jogos e, cara, eu não sei porquê, por unanimidade, o teu nome foi colocado para você acender a pira. Mas, cara, isso é segredo, é sigilo total. Para Clodoaldo Silva, né? Fala sério, cara. Tá, tudo bem, então. Aí eu até brinquei, pô, tu tá de sacanagem, tá me zoando, né, Andrew? Não tô não, isso é sério. Beleza. Só que eu e esse meu amigo, cara, a gente... eu vi o maluco nadando, então a gente tem uma amizade muito grande. Mas estava feliz... Mas o grande desafio e a grande competição era guardar segredo. Mas beleza, guardei segredo até o último dia. O Boccagi não conseguiu saber, não conseguiu esse furo de reportagem, né? E consegui. E o mais legal é que quando estávamos no Maracanã, dia 7 de setembro de 2016, de repente, quem aparece? O Felipe Rodrigues, meu companheiro de quarto, que também ia participar da cerimônia de abertura fazendo o juramento. Ou seja, eu escondendo algo dele e ele escondendo algo de mim. Que beleza, hein, Felipe? Você já falou, não foi difícil deixar as piscinas de vez, né? Pendurar minha sunga. Não foi. A última prova foi um 4x50 livre. A última prova foi os 100 metros livre no dia 17 de setembro. A medalha foi 4x50 livre. Isso. E, cara, eu já não nadava os 100 metros nado livre, mas era a minha última prova, era a minha última Paralimpíada, a minha última competição. Então, lá atrás, quando veio o programa de provas, eu queria desfrutar, eu queria ter aquela sensação de concentração, de ir para a prova até o último momento. E no programa paralímpico estava lá, 100 metros nado livre. Eu falei, me coloca nessa prova, Clodô, mas você nem nada. Mas eu quero nadar para sentir a sensação, né? Então, era o último dia de prova, nadei essa prova, cheguei na 7ª colocação. Quem ganhou a prova foi o nosso multimedalista Daniel Dias, né? E, cara, é engraçado porque o Danielzinho é pessoa fantástica como atleta, fantástico como ser humano, e nós sempre tivemos uma grande amizade além das piscinas, apesar de um tempo para cá a gente nadava na mesma categoria, nas mesmas provas, mas a gente sempre foi muito amigo, né? E nesse último dia dos 100 metros nado livre, estava eu numa raia, ele em outra, sendo que a gente estava na sala de balizamento sentado em uma cadeira. E estavam os outros adversários. Depois daquela sala, nós íamos para a competição. E na minha cabeça estava passando um filme, né? Apesar de eu estar decidido de parar, mas era a última prova, chegou o dia de parar. De repente, o Daniel sai do local dele e vem até mim, né? E eu estava pensando, estava tranquilo, e ele chega para mim, começa a falar, caramba, Clodô, obrigado, se hoje eu estou aqui é por você, obrigado por tudo que você fez pelo esporte paralímpico. Cara, eu fui quebrando de um jeito e eu chorava, me emocionava. Difícil, né? Cara, e de repente, não só o Daniel, mas todos os adversários ali estavam ali me abraçando antes de uma prova. Fantástico, né? E aí, eu ainda chorando pra caramba, lágrimas, eu entro quando eu sou anunciado
E aí eu pego e invento, pô, não quero ver, não quero que as pessoas vejam que eu estou chorando, então eu vou colocar o óculos aqui. Só que quando eu coloco o óculos, eu estou chorando tanto que eu não consigo mais ver nada. Ou seja, eu nadei uns 100 metros lá do lixo sem ver nada, né? Porque eu estava chorando, coloquei o óculos, cheguei e nem sabia que posição eu estava. E o mais legal, pegando esse gancho, eu não sei se o esporte olímpico é assim, né? O que eu vejo de fora é muita disputa, é muita rivalidade, que no esporte paralímpico também tem. Mas, cara, a rivalidade é durante a prova. Antes, cara, a gente se abraça, a gente deseja boa sorte, a gente se emociona um com o outro. Mas é verdade. Né? Então, isso é que é legal do esporte, o esporte seja olímpico ou paralímpico. É verdade. E o mais legal, né? E o Daniel fez isso comigo em 2016. E 2020, né? Que a Paralimpíada aconteceu em 21 na Japão, Tóquio. Ele se aposentou, ele pendurou a sunga. E aí a gente participando de um programa, eu fiz essa pergunta para ele. E aí, Dani, como foi? Cara, foi um misto de emoções, eu só chorava, me emocionava. Ah, agora você sabe como se sente, né, garoto? Agora você sabe. Ô, Clodoaldo, você, cara, você vive dizendo que você é uma ferramenta, né, para mostrar ao Brasil que existem pessoas com deficiência. Conta isso para gente. O mais legal, Flecha, é porque antes, né, as pessoas, e até hoje, mais menos, Bocage, as pessoas veem as pessoas com deficiência, principalmente, como coitadinho, como vítima. E eu acredito que toda vez que eu apareço na TV, que eu apareço em podcasts, que eu tenho visibilidade, as pessoas veem o Clodoaldo. Cara, o Clodoaldo tem uma paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, até os 7 anos de idade não andava. Era um cara que tinha todos os motivos para ser mal-humorado, para se fazer de vítima, para se fazer de coitadinho, e as pessoas que conhecem veem que ele não é nada disso. Então, eu fico feliz, porque eu acredito que eu consigo incentivar e motivar pessoas sem e com deficiência a buscarem o seu melhor, a fazer o seu melhor e não ter aquele preconceito. E quando eu falo do preconceito, é você olhar Flecha, você olha a Bocage, nem conhece, esse cara não faz isso, essa mulher não faz isso. Então, eu acredito que serviu um pouco para quebrar esses paradigmas. Isso que eu ia perguntar. A natação, então, não é só um esporte de alto rendimento, mas quebra paradigmas, é uma ferramenta de inclusão. Não só a natação, no caso, mas o esporte paralímpico como um todo. O esporte, falando em natação, né, que vou vender meu peixe aqui, foi o carro-chefe. Hoje, acredito que tem um lugar de destaque na sociedade graças a esse esporte. É uma ferramenta de socialização para que você... E o esporte em geral. Porque através do esporte... a gente consegue ter confiança, ter autoestima, ter qualidade de vida. E, cara, eu não... Se vocês me perguntarem, Clodô, onde você estaria se não fosse o esporte? Eu não sei. O que eu tenho certeza, eu não estaria aqui. Então, foi graças ao esporte que hoje eu tenho o que tenho, sou o que sou, e acredito, a gente mencionou o Daniel Dias, toda vez que ele tem oportunidade de poder estar falando da vida e da carreira dele, ele sempre menciona o Clodoaldo, que começou porque viu o Clodoaldo. Então, isso é muito feliz e é muito melhor do que eu imaginava. Mas o que você pensa que ainda é necessário fazer? Acredito, Flecha, que possamos... Hoje as pessoas conhecem o esporte paralímpico, hoje as pessoas conhecem o segmento da pessoa com deficiência, conhecem, mas tem que ter mais como eu posso falar, uma política pública para que se possa ter campanhas, possa ter campeonatos mais no Brasil, né? Porque através do esporte que eu acredito que a gente consegue também dar essa visibilidade ao segmento da pessoa com deficiência. E no Brasil também, a gente tem muitas leis voltadas para o segmento da pessoa com deficiência. Temos a lei de cotas
para a inclusão no mercado de trabalho, nós temos leis voltadas para a mobilidade urbana, nós temos muitas leis e temos também a Lei Brasileira da Inclusão. Só que essas leis, infelizmente, elas não são cumpridas, nem pelas empresas privadas, nem pelas públicas. E isso a gente tem que fiscalizar para que isso possa acontecer e priorizar a acessibilidade, porque a partir do momento que a gente tiver acessibilidade em todos os níveis, a pessoa com deficiência vai ter mais visibilidade e aí vai conseguir o seu espaço. Só para completar, quando o Clodoaldo veio, Clodô não sabia, mas Clodoaldo, ele veio no carro dele e a gente teve de vir pelo asfalto na cadeira de rodas, porque as pedras portuguesas, por mais bonitas que sejam, criam uma dificuldade enorme. Cara, quem são essas pessoas que acham legal as pedras portuguesas? Quem foi o inventor? Deve ter sido um português, né? Deve ser, né? Mas, as pedras são portuguesas, mas é uma coisa antiga, né? Tradicional, mas realmente dificulta muito. Mas também há leis, né? Que até de mobilidade urbana, que mesmo em locais que tenham história, que tenham tombamento público, a gente consegue fazer uma rota acessível para uma cadeira de rodas, para uma pessoa com deficiência visual. A gente não vai mexer em toda a estrutura porque é tombamento, mas dá para fazer e dá para facilitar esse ir e vir da pessoa com deficiência, que não é só o cadeirante. E antes da sua pergunta, Bocage, eu volto. Tá vendo? Cara desenrolado é bom por isso. Tá já me senti dono do programa. No próximo vai ser nós três aqui, esportes em cartaz. E aí, voltando para 2016, quando eu coloquei fogo no Maracanã, meninos, qual que foi a grande mensagem, né? Porque eu estava ali na minha cadeira de rodas com a tocha paralímpica e aí, de repente, tinham degraus e vieram rampas. E a rampa abriu-se e, através das rampas, eu consegui chegar na pira. E a mensagem foi: pode haver degraus? Pode haver escadas? Podem. Mas se houver uma rampa, todo mundo chega no mesmo lugar. E quando a gente fala todo mundo, é um cadeirante, é uma pessoa com deficiência visual, é um carrinho de bebê, é uma mulher de salto alto, flecha, até o Bocage, que é velho, ele consegue também chegar na rampa, porque ele vai escolher rampa, porque já está velhinho, ao invés dos degraus. Mas agora faz a sua pergunta, depois de eu zoar você. Gostei da sintonia de vocês, meninos. Ai, meu Deus do céu, Clodoaldo. E o futuro, meu amigo? Sem você, sem Daniel Dias, sem André Brasil, como é que é isso? Cara, na natação tá garantido e nos outros esportes também, né? Porque quando o Bocage aqui, ele até abriu a chamada, realmente você falou, né, que eu fui o grande nome que abriu o olhar do público brasileiro para o paralimpismo, para o esporte paralímpico, e ali existia o Antônio Tenório, a Adria Santos, mas eu que acabei ganhando muitas medalhas, eu que, com essa forma descontraída e bem-humorada, acabava cativando toda a galera e começava a passar mensagem. E dali para cá, começou a ter leis voltadas para o esporte olímpico e paralímpico, Bolsa Atleta, em vários níveis. Começou a ter incentivo também municipal e estadual. E de 2012 a 2016 foi construído um CT paralímpico lá em São Paulo, que a gente já falou, que é maravilhoso. São 14 ou 15 esportes que estão lá treinando diariamente. E ali surgiu vários e vários nomes. Mulheres e homens. Então, hoje, na natação, nós temos grandes nomes. Nós temos a Carol Santiago, que é a maior medalhista do Brasil em Paralimpíadas na natação. No masculino, a gente tem o nosso Samuel, nosso Samuca, nosso Gabrielzinho, né? O Gabrielzinho, que é da classe S2, que é a mais baixa, e temos o Gabriel Bandeira, que é da classe maior, da deficiência intelectual. E não só na natação, em outras modalidades. Então, eu acredito que vamos chegar em Paris e vamos conseguir aí melhorar a nossa campanha. E eu fico feliz de ter podido fazer um pouquinho dessa história, Bocage. Você falou agora das classificações, né? E a gente passou por algumas mudanças nos atletas paralímpicos. Começou por conta com o Clodoaldo dessas Silva. Reclassificações. O que você acha dessas reclassificações que fizeram, né, e ainda fazem?
Bocage, essa questão de classificação funcional é a mesma coisa de VAR e árbitro de futebol aqui no Brasil. Dá uma polêmica gigantesca, né? Dá uma polêmica gigantesca. E igual eu penso com os árbitros de futebol, que não é por maldade ou má índole, é apenas por uma profissionalização, eu acredito que no esporte paralímpico, na questão de classificação, não é maldade, não é mau índole, mas ainda está evoluindo, ainda tem que ter muitos estudos para poder deixar um pouco mais justo o esporte paralímpico, e eles não podem mudar a regra de um dia para a noite. Você foi reclassificado? Eu fui reclassificado, eu comecei a nadar em 98, e aí eu comecei a fazer várias classificações, e sempre a minha classificação foi 4. E o que naquela época a classificação internacional falava? Você tem que fazer uma classificação no Brasil. Eu fiz. Saí como uma classe 4. Fora do Brasil, você precisa ter 3 classificações para se tornar permanente. E eu fiz essas 3 classificações internacionais e deu 4 também na S4. Isso até 2003. Você pode explicar o que é a classificação? O que acontece? Porque se eu for falar assim de classe, vamos levar 3 horas. Mas a classificação funcional da natação, ela vai de S1 a S14, está sabendo legal, Bocage? A S14, sendo que de S1 a S10 é deficiência física. O que é deficiência física? Na deficiência física tem amputado, paralisado cerebral, pessoas com nanismo, pessoas com lesão medular, tetraplegia. Então, o maior grau de deficiência é a menor categoria. Então, vamos pensar que um tetraplégico, ele é uma categoria 1 ou 2. O classe 10 físico, ele é o que tem menos deficiência. Então, a olho nu, a gente não consegue ver a deficiência dele. Essa é a classificação de 1 a 10. A de 11 a 12 são o 11 totalmente cego, o 12 e 13 são deficientes visuais. E o S14 são deficientes intelectuais. Então, a natação ela é de 1 a 14, sendo nessa separação. E aí eu fiz essas classificações, e no estatuto do comitê, no regulamento lá do Comitê Paralímpico Internacional, se você faz 3 classificações e a mesma coisa, você vai pendurar sua sunga e você vai continuar sendo aquela categoria 4. Comecei a nadar, comecei a treinar, comecei a me dedicar, comecei a ter mais experiência, mais bagagem, comecei a ganhar tudo, né? Ganhei do Comitê Paralímpico Internacional melhor atleta do mundo em 2005 e não incomodava ninguém. E aí, em 2008, do nada, já em Pequim, eles mudaram a minha categoria para uma categoria 5. E qual que é a grande diferença da 4 para 5? Eu saio de cima do bloco, só que eu não tenho impulso para poder sair e pular. A categoria 5 já tem. Eu não tenho a virada olímpica. A categoria 5 já tem. Eu não tenho ondulação onde ele já tem, né? E aí, quando o Comitê Paralímpico Brasileiro e eu também fomos perguntar por que estava acontecendo tudo aquilo em 2008, eles justificaram que a classificação internacional estava mudando para todo mundo. Só que um grande fato que ali estava mudando para todo mundo, mas a única pessoa a ser reclassificada foi Clodoaldo. O André Brasil não pôde nem mais competir, né? O André Brasil, isso já depois da Paralimpíada do Brasil, houve essa mudança de critérios do Comitê Paralímpico Internacional, e o André Brasil ele foi considerado inelegível. Só que não viram isso antes? O cara participou de 3 Paralimpíadas, 2008, 2012, 2016, ganhou todas as medalhas, e aí, de repente, você não é mais deficiente. É pegar o flash pesado. Peso pesado. E aí, de repente, transformam você em... Meio pesado hoje. Meio leve. Pois é.
Então... Não, no caso, seria até benéfico, né? Você ia pegar gente Sim. mais leve, mas... Só que o que acontece? O caso, eu continuei no esporte paralímpico porque a minha deficiência tem um comprometimento maior e fui para uma outra categoria. O André não. O André Brasil, do 10, não tem o 11 que é físico. O 11 já são deficientes visuais. E o André, ele pode ter uma deficiência mínima, pode ter, mas se ele for para o convencional, ele também ele não vai estar de igual para igual com os outros atletas. Certo. Ronaldo, fala aí, qual foi o maior mico que você já pagou numa competição? Rapaz, caí em cadeira de rodas, caí na piscina com a cadeira de rodas. Eu juro para vocês. Querem saber dessa história? Claro, pô, vamos lá. Outros caíram? Algumas já caíram? Você já viu outro cair? Não. Infelizmente. Só você mesmo? Há coisas que só acontecem com Clodoaldo Silva. 2010, campeonato mundial. Olha só minha pronúncia, meu querido Bocage. Estava na Holanda, lá em Eindhoven. Foi bom, né? Eindhoven. Caraca. Já foi lá? Não. Não foi lá em Eindhoven? Não. Eindhoven. Passei a noite inteira, eu sabia que vocês iam me perguntar, passei a noite inteira no Google Tradutor. Como é que fala essa palavra? Estava lá na cidade de Eindhoven, campeonato mundial de natação, estava treinando. E o que acontece? Não é tão culpa assim do Clodoaldo, né? Para chegar até o bloco e entrar na piscina, você tem um degrauzinho para você, uma tábua para você subir, e aí chega no bloco, beleza, chegou no bloco, cai na piscina e começa a treinar. Fazer isso quando você não está molhado é mole, é de boa, né? Não, na realidade eu minto. Na realidade, para chegar sem estar molhado, é uma tábua com a descida e você está no bloco. E aí cai na piscina. Para fazer isso sem estar molhado, é de boa. Acabou o treinamento, tudo, você está molhado. Senta na cadeira, começa a rodar a cadeira, e aí você desceu para entrar. Tem que sobe para sair. Você sobe para sair. E é muito próximo do bloco para a beira da piscina. E aí, beleza. Eu de costa para a piscina, quase rente ao bloco. E aí, quando eu tento subir, eu começo a escorregar. E eu sabia que eu ia virar. Então, eu olhei o bloco, eu só tirei do bloco para ir para a piscina e... Capotou. Capotei. E aí, a cadeira é pesada, eu pensei, cara, ela vai descer, vai bater em mim. Então, eu vou cair, vou mergulhar e vou para sair longe. Beleza, fiz isso. E aí, quando eu levanto, já tinha 3 malucos lá segurando a cadeira de rodas e eu nada. Aí eu fiquei pensando, caraca, os caras têm mais preocupação com a cadeira do que eu. Essa é a história lá de Eindhoven, o mico. Eu acho que é o mico. Mas fala quem mais você perturbava. Rapaz, é difícil. É difícil, porque eu perturbava tanta gente, mas eu gostava muito mais de perturbar o Roberto Alcalde, né? Por quê? O Roberto Alcalde, meu parceiro de apartamento e de quarto sempre era o Felipe Rodrigues. Mas o Felipe Rodrigues sempre era muito bem-humorado, ele ia nas minhas zoações, de boa. Então, o cara que é desse jeito, alegre, feliz igual você não pega no pé, porque ele está na zoação também. E o Roberto é mal-humorado, é chato pra caramba. Ele acorda e ele não quer falar com ninguém. Então, como eu tenho um pouquinho de movimento e eu consigo ficar em pé, muitas vezes a gente ficava no mesmo quarto em concentração e eu sempre acordava cedo, né? E aí eu acordo, do jeito que vocês me veem aqui, eu sou quando acordo. Então, eu acordo, eu já acendo luz. E como eu sabia que ele acorda mal-humorado, eu começava devagarzinho, tirava o meu lençol e pulava em cima dele e começava a gritar. Começava a gritar. E era muito legal, porque ele acorda mal-humorado. Ele não gosta. E aí, e o mais legal é que ele ia fazer... ele ia falar
disso que eu fazia pro técnico. Cara, muda o Clodoaldo, eu não aguento ele. Cara, do jeito que ele tá aqui, ele já corta desse jeito. Não é possível. Então, esse era o cara que eu mais gostava de pegar no pé. Ô, louco, meu, o rapaz tem deficiências. Tem dicção perfeita, se expressa corretamente. 2004, meu querido Bocage, eu não sei se o Flecha não sabe dessa história. Mas, Flecha, quando eu cheguei em 2004, 6 ouros, uma medalha de prata, né? Então, virei celebridade, virei popstar aqui no Brasil. Fiquei até mais bonito e fui a vários e vários programas de televisão, né? E contei aqui para vocês e a galera que está nos assistindo que eu tenho uma paralisia cerebral. E muitos ainda confundem paralisia cerebral com deficiência intelectual e mental. Pois bem, fui ao Domingão do Faustão, né? Ô, louco, meu! Bem assim. E quando estávamos conversando, na realidade, não estávamos conversando, porque o Faustão pergunta e responde ao mesmo tempo, né? Então, quando o Faustão estava no seu monólogo, e aí ele chega num determinado momento, coloca a mão no meu ombro e fala: vejam só, com todo o problema da paralisia cerebral, tem dicção perfeita, se expressa corretamente, esse garoto é poderoso. Aí a plateia começa a aplaudir e eu ali no centro de tudo imaginando, caramba, maluco, será que o Faustão está achando que minha paralisia cerebral tem alguma coisa a ver com deficiência intelectual ou mental? Eu acho que era a segunda. Tentei explicar para ele o que era a diferença das duas patologias, mas até hoje, o Faustão não entendeu porra nenhuma. Essa é a história. O Flecha, aqui antes do programa, da gente começar essa entrevista, você comentou alguma coisa que eu falei, pô, isso é interessante de falar, que foi do... Nomenclatura, não, pessoas Isso. com deficiência. Portador... exatamente. De necessidades especiais. Antigamente, a gente vamos lá, né? Tinha essa... A população era despreparada. Sim. Há evoluções, né, em todos os nossos segmentos. No segmento de comunicação, né, no esporte, no mundo corporativo. Então, nomenclaturas lá atrás que hoje houve essa evolução. Então, por que tirou portador de pessoas com deficiência? Porque a pessoa que tem uma deficiência permanente, acaba que portador é meio que, eu posso tirar eu porto a minha deficiência, então eu posso tirar quando eu quiser. E não é assim. Não. E também, principalmente, essa nomenclatura pessoa com deficiência, a gente quer enfatizar o ser humano. Porque todos nós temos uma deficiência, né? Todos nós temos uma incapacidade. Então, mas primeiro do que tudo, nós somos pessoas. Então, por isso que hoje essa nomenclatura, pessoa com deficiência, lá atrás, que também tinha uma nomenclatura de anões, hoje não tem mais essa nomenclatura, é pessoa com baixa estatura ou pessoa com nanismo. A gente conversava, o retardado. O retardado que hoje também não se aplica mais, né? Então, hoje deficiência intelectual ou mental. Então, os segmentos, né, não só da pessoa com deficiência, mas LGBTQIA+, questões raciais, então todas elas foram se modernizando e evoluindo. Mas é claro que estamos num bate-papo informal, né? Vocês me conhecem, eu conheço vocês, nós temos intimidades, então a gente vai falar muitas coisas que não são politicamente corretas, mas não pode ir mais para o ar. O Clodoaldo. E falamos muito. O Clodoaldo, da natação paralímpica do Brasil, ela acumula 125 medalhas, né, ao longo dessa história toda aí de Paralimpíadas. E você ganhou 14, certo? Como é que você definiria a história do tubarão? Uma história, Flecha, de resiliência. Mas, cara, eu acho que alegria. Né? Alegria, bom humor, que essa foi minha marca, é minha marca e é minha característica. Eu acho que abriu e está abrindo muitas portas. Estava falando até com o Bocage, quando ele foi me recepcionar ali no estacionamento, a gente vindo, que hoje eu pendurei a minha sunga em 2016, mas hoje eu continuo com grandes parceiros, que é a Betsul,
tem o Sesc Rio de Janeiro ó, fazendo jabá aqui, tem a Prio, né? Tem a Nissan. Me lembra aí, Bocage, não, só são esses 4, é isso aí. Pô, tá fazendo o jabá, olha o esporte em cartaz aí, cara. Não podemos perder a oportunidade, né? O pessoal aí, se quiser dar um apoio pra gente, a gente tá aí nessa, né, Bocage? Isso aí, um jornalista de primeira, comunicação fantástica, atleta olímpico do judô. Jabá tá feito. Jabá tá feito. E também quero fazer um convite para vocês, e como a gente tá no ar, né, vocês não vão me dizer não. Eu tô com um podcast lá no Parque Jacarepaguá, então só é vocês falarem quando podem gravar, para que eu possa ter essa honra também. Vai ser um grande prazer. E o prazer vem depois, é mais caro. Garoto! E vocês sabem, olha só, fazendo jabá do meu podcast, vocês sabem como é o nome do meu podcast? O Tubarão. Não? E não. Você? Qual que é? Não, eu tô tentando lembrar aqui. Isso aí, mas desde... O nome do podcast é... Nada mais. Nada demais. Nada demais. Nada demais. Nada demais. É um bate-papo informal, irreverente, bem-humorado, mas o cara que nadou muito, tem várias medalhas aqui, então por isso o podcast é Nada Demais. E vocês estão convidados, meninos. Agora, voltando então, a história do Tubarão, uma história de resiliência. Isso. Né? De superação, a gente tem que falar isso. Você mantém os patrocínios que tinha na época. Sim. E? Então, o mais legal, e eu fico feliz, por quê? Porque quando eu comecei a nadar e a competir lá em 98, cara, apesar de eu parecer esse porra louca, eu sempre fui muito organizadozinho e eu sempre fui muito metódico. Então, quando eu ia participar de competições no Brasil ou fora, eu fazia, né, na máquina de datilografia ali, que o Flecha não tem o certificado. Que eu não tenho. Eu e você temos. Só eu e você, Bocage. Fazia meu currículo, o campeonato que eu ia participar, a cidade, o país, as chances, o que eu ia dar de retorno para o patrocinador. Naquela época, eu trabalhava, estudava e treinava. Então, quando eu ia buscar patrocínio para as viagens, eu ligava para as empresas para poder confirmar as reuniões e muitas vezes eu deixava de treinar para ir nas empresas. E no dia das reuniões, eu ligava novamente para confirmar e muitas vezes as que estavam confirmadas, de repente surgiu um imprevisto e não estava mais. Às vezes eu ia na empresa e a secretária falava que o empresário não estava, e muitas vezes eu sabia que estava, não queria me receber. E as poucas que me recebiam, eu apresentava o projeto e depois de falar as contrapartidas, o que poderia fazer, alguns chegavam para mim, que eu acho que você passou por isso, e você também com os programas tem que ter patrocinador, publicidade. Muitos chegavam para mim e falavam, pode deixar, eu vou te ajudar. Só que eu não queria uma ajuda. Eu queria um patrocínio. Eu queria que as pessoas vissem o Clodoaldo como uma marca que poderia dar visibilidade e trazer boas coisas para eles. Claro. Mesmo assim, aceitava e ficava feliz e falava, olha, então, quando eu voltar cheio de medalhas, porque eu sou um cara confiante, né? Quando eu voltar cheio de medalhas, eu vou usar a marca de vocês. E muitos chegavam, não preciso usar a nossa marca. E o que eu entendia dali? O cara queria me ajudar, mas ele não queria que eu usasse a marca dele porque achava que poderia ser algo prejudicial para a marca. Então, hoje, pegando esse gancho das parcerias que eu tive quando era atleta e que continua até hoje, a maioria delas vieram até o Clodoaldo Silva e quiseram associar a sua imagem de empresas brasileiras e multinacionais ao Clodoaldo Silva. Ou seja, eles não veem o Clodoaldo como incapaz, como coitadinho. Vê como um produto, vê como uma marca que lá atrás não acontecia. Então, acredito que é mais uma evolução que o Clodoaldo pôde também estar fazendo nessa trajetória paralímpica. Eu vou, um depoimento meu, tá? Mas eu vejo você, eu lembro da Nissan. É curioso isso. Pô, ou o carrinho com teto laranja ali. Não, eu lembro sempre porque você foi uma marca que sempre você utilizou, né? Sim. A roupa lá, você acha que tem projetos lá até hoje.
E eu acho assim, vale valorizar isso, porque realmente foi uma marca que marcou você, sim, repetindo a expressão. Não, e o mais legal, Bocardi, justamente eu tenho várias marcas que hoje não são mais parceiros. Esse B aí não é Bocage, por exemplo. Esse B aqui é Petsul, né? Então, é mais uma empresa que eu tenho uma parceria muito legal com eles. E o mais legal de tudo isso é porque eu sou muito grato a todas essas empresas e até as empresas que não estão mais hoje, porque muitas vezes é por direcionamento de rota, né, de direcionamento de prioridades, e muitas marcas eu cheguei a usar até sem patrocínio, sem o patrocínio em vigor, que tinha acabado, por gratidão, né? Então, essa é uma dica. Uhum. Última pergunta. A gente tem a última pergunta aqui, é o Pod 1. Podcast, Pod 1. Gostei. Então, na sua carreira como atleta, quem você colocaria no pódio? 3 pessoas. Pode ser atleta e não atleta? Pode. Não vale parente. Dona Maria... não vale... Dona Maria... É Orconcu. Que nem você, Orconcu. Cara, falando em Orconcu, eu vou responder a tua pergunta, não, fala do Orconcu. Alguma bobagem, fala. Não, pior que não, cara. Pior que não. 2005, Orconcu, né? Prêmio Brasil Olímpico. Prêmio Brasil Olímpico. Não posso falar, o horário não permite. O Esporte em Cartaz é um programa sério, eu não posso falar bobagem. E aí, Prêmio Brasil Olímpico, eu acho que foi aqui no Teatro Municipal do Rio. Quem foi receber a premiação de Orconcu? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno e Clodoaldo Silva no Paralímpico, né? E aí a gente chegou ali na hora, e aí eu brinquei com os dois. Pô, galera, me ensina a jogar bola que eu ensino a nadar, né? Então, é apenas essa lembrança que eu também já fui ao concurso com os 2 Ronaldinhos, o Fenômeno e o Gaúcho. O meu, tá vendo? Não foi bobagem. Não foi. Tá valendo. Indo para o pódio 1, Dona Maria das Neves não vale. É outro patamar. Então, valem outras pessoas que não sejam do esporte. Vale, que para você, assim, sem elas eu não... Foram decisivas na sua carreira, não sei. Caraca, eu só me lembro da minha mãe, cara, do incentivo e da garra. Mas, cara, meu primeiro treinador, né, o Zeca, o José Rosélio Vilar, que lá no meio do ano de 97, quero que você faça parte dessa equipe. Pô, nem sabia que deu equipe. Foi mal pela mentira, mas deu certo, né? Faltam 2. Caso você queira. Cara, como atleta, meu grande ídolo é o Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, por quê? E se eu tenho poucas frustrações na vida, uma delas é não ter conhecido o Ayrton Senna. Porque na época ali eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu poderia dormir até tarde no sábado e domingo, mas eu não ia. Eu acordava cedo para ver o treino e as provas do Ayrton Senna. E, na maioria das vezes que ele ganhava, sempre brotava uma bandeira do Brasil, ele saía dando uma volta no autódromo, mostrando que era brasileiro, e a gente via toda a sua emoção quando o hino nacional era tocado, né? Então, eu ficava olhando ali, cara, um dia eu quero ser o Ayrton Senna. E Flecha e Bocage, Deus é tão bom, que não me deixou ser o Ayrton Senna das pistas. A Nissan vai tirar meu carro, vai tirar o meu emprego. Não me deixou ser das pistas, que eu dirijo mal pra caramba. Mentira. Mas me deixou ser o Ayrton Senna das piscinas, né? Porque eu fui para o lugar mais alto do pódio, eu ouvi o hino nacional brasileiro. Então, Ayrton Senna é esse segundo. Cara, e um terceiro, assim, que eu amo de paixão e que é um amigo meu, cara, e que foi um atleta fantástico e que é uma pessoa maravilhosa, que é o Gustavo Borges, né? Então, tenho essa admiração, né, pelo o Zeca. O Ayrton Senna não pude conhecer, infelizmente, mas o Gustavão, que é um cara fantástico, como atleta,
como pessoa. Então, eu acredito que esse é o meu pódio 1 com 3 nomes. Muito bem. Como a menina Gislaine Hess, cara, ela tem quase 2 metros tubarão. de altura. Se tu erra o nome dela, ela vai te dar uma Flecha. voadora. Se saiu bem. Como ela te chamou de tubarão, eu aqui pensando ao longo de todo o programa, eu falei, você de tanto tempo em piscina deveria ser o Cloroaldo Silva. Gostei. Obrigado, tubarão. Gostei. Excelente, muito obrigado. Eu acho que assim a gente finaliza com chave de ouro, né? Peraí, repete. Amigo Clodoaldo. Obrigado, Flecha. É um prazer grande. Vamos repetir. E aí ele finaliza o nosso podcast Esporte em Cartaz. Como é que é, Bocachi? Cloroaldo Silva.